Olá! Nessa videoaula a gente vai fazer um estudo sobre pirâmides. A gente vai entender o que é uma pirâmide, quais são os elementos da pirâmide, como calcular a área da superfície total e o volume das pirâmides. Vamos inicialmente então compreender como que se forma uma pirâmide, né? Então a gente precisa ter uma base que tenha formato poligonal e a gente precisa ter um ponto no plano, no espaço, né? Que está acima dessa base, esse ponto chamado de vértice, né? Aí, ao a gente conectar esse vértice aos vértices do polígono que forma a base, a gente constrói a pirâmide. Então, toda pirâmide ela vai ser sempre formada por uma base poligonal, que pode ter qualquer formato, e pelas faces laterais, que sempre vão ter formato de triângulo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma pirâmide com base quadrangular, igual às pirâmides do Egito. A base da pirâmide é que determina a identificação da pirâmide. Então, essa daqui é uma pirâmide que tem uma base que é quadrangular e por isso a gente chama ela de pirâmide de base quadrangular. Nesse segundo exemplo, a base da pirâmide é um pentágono. Então, a gente chama essa pirâmide de base pentagonal. Quando a pirâmide tiver uma base com formato triangular, a gente não vai chamar ela de pirâmide de base triangular, apesar de que isso não esteja errado, tá? Mas nesse caso, quando a base é um triângulo, a pirâmide recebe um nome especial que é tetraedro. Isso tem a ver porque nesse caso a pirâmide vai ser formada por 4 triângulos. 3 triângulos que compõem as faces laterais e um triângulo que compõe a base. Por isso tetraedro, né? A gente vai dizer que a pirâmide ela é regular, não quando ela tiver todas as faces do mesmo tamanho, isso é impossível, né? Mas ela vai ser regular quando a base for um polígono regular. Então, quando a base é um quadrado, ou um triângulo equilátero, ou um pentágono regular, ou um hexágono regular, aí nesse caso a gente vai dizer que a pirâmide ela é regular. Aqui nessa figura a gente também consegue destacar algumas outras coisas importantes sobre as pirâmides. Primeiro, a altura da pirâmide, né? Que ela é sempre do vértice lá de cima, fazendo um segmento perpendicular ao centro da base da pirâmide. Então, essa distância aqui é sempre a altura. A gente tem as arestas da base, que no caso da pirâmide irregular, todas as arestas da base possuem a mesma medida. E a gente também tem o apótema, que é a altura do triângulo que forma a face lateral. Então, essa altura aqui, que geralmente a gente chama de H, né? Nas pirâmides a gente identifica com a letra A de apótema, que é sempre então a altura do triângulo que forma a face da pirâmide, a face lateral. A gente tem ainda outras medidas que são super importantes que a gente consegue identificar nas pirâmides, que envolvem medidas que são de triângulos retângulos. Então, a primeira delas é quando a gente está observando aqui na base, né? Se a gente fizer o apótema do polígono da base, lembra lá quando a gente estudou os polígonos, que o apótema é a distância do centro do polígono até o ponto médio de um dos seus lados, né? Então, esse apótema aqui, ele sempre acaba formando um triângulo retângulo, como a gente está vendo. A gente tem essa outra distância, ó, que é o centro da base do polígono até o vértice da base do polígono, que geralmente a gente identifica com a letra R, mas pode ser qualquer outra letra, tá? A gente então tem o apótema, né, da face lateral da pirâmide, que é a altura do triângulo que forma a face, que está identificado aqui. A gente também consegue formar um outro triângulo retângulo, juntando aqui ó, a aresta da pirâmide com a distância do centro da pirâmide até o vértice da base da pirâmide e a altura da pirâmide. Aqui também forma um triângulo retângulo. E também se forma um outro triângulo retângulo utilizando a altura da pirâmide, o apótema da face lateral, que é a altura do triângulo que forma a face lateral, e o apótema da base do polígono que está formando a base da pirâmide. Então aqui a gente também tem outro triângulo retângulo. Tem essas fórmulas que envolvem essas medidas, que às vezes elas são úteis, mas geralmente na maioria das vezes a gente passa mais trabalho para identificar qual dessas fórmulas é útil para resolver o problema, do que se a gente já partir direto para criar uma estratégia para resolver o problema. Então eu recomendo que você não se preocupe muito com essas fórmulas aqui e que você fique geralmente, né, tenha essa postura mais ativa de fazer aparecer um triângulo retângulo, né, na pirâmide
para que você possa calcular alguma medida desconhecida, como o apótema, a altura ou a área da base. E aí, para isso, né, vale todas aquelas estratégias que a gente já viu nas outras aulas e nos outros conteúdos de geometria espacial, né? A gente vai fazer aparecer os triângulos e retângulos para poder utilizar as razões trigonométricas, o teorema de Pitágoras e aquelas outras fórmulas úteis também, como diagonal do quadrado, aquela área do polígono regular, que é o semiperímetro vezes o apótema, a própria área do triângulo e vários outros conteúdos que envolvem triângulos a gente pode sempre estar utilizando quando a gente conseguir fazer aparecer esses triângulos retângulos, né, na figura. Aí tem um caso particular, né, que é o caso do tetraedro. Lembra que o tetraedro é a pirâmide que tem a base triangular, né? Mas quando a base for um triângulo equilátero, né, a gente vai ter um tetraedro regular. E aí, caso ele se torne especial também, porque os triângulos que formam a face do tetraedro regular, eles têm também exatamente as mesmas medidas do triângulo que forma a base. Então aqui, né, é uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros que todos têm as mesmas medidas entre si. Quando a gente for falar de área da superfície da pirâmide, geralmente a gente vai falar de duas coisas. Ou a gente vai falar da área lateral, ou a gente vai falar da área total. A área lateral, então, vai ser a soma das áreas dos triângulos que compõem as faces laterais. E a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Daí vai envolver o polígono que forma a base da pirâmide. Então, na hora que a gente for calcular a área lateral, a gente sempre vai estar, na verdade, calculando áreas de triângulos, porque as faces laterais da pirâmide são sempre triangulares. E para calcular a área total, além de utilizar a área dos triângulos que formam as bases, a gente vai também precisar da área do polígono que está formando a base da pirâmide. E aí, se for um quadrado, vai ser a área do quadrado. Se for um pentágono, a gente vai pensar numa estratégia para calcular a área do pentágono, do hexágono e assim por diante. Tudo vai depender de qual é o formato da área da base. Então, não existe uma fórmula geral, né, para a gente calcular a área da superfície de uma pirâmide. A única coisa que a gente pode, digamos assim, de generalizar um pouquinho é perceber que a área total vai ser sempre a área da base, e aí aqui vai ser sempre uma fórmula diferente, de acordo com o formato da base, mais a área lateral, que vai ser sempre a soma das áreas dos triângulos que formam a superfície lateral da pirâmide. Então, nesse exemplo resolvido, a gente tem uma pirâmide cuja altura mede 8 centímetros e a aresta da base, aqui o L, mede 4 raiz quadrada de 3. E o objetivo é calcular a área total. Então, a gente pode começar calculando pela área da base, que nesse caso a gente percebe que é um hexágono regular. E a gente pode fazer esse cálculo de várias formas diferentes, né? Aqui no exercício resolvido, o que foi feito? A área da base ela é 6 vezes a base vezes a altura. E aí, para isso, foi calculada a altura do triângulo, né, que se forma aqui, como a gente já viu anteriormente. Mas você pode também calcular essa área utilizando essa relação aqui, que é o semiperímetro vezes o apótema, né? Então, metade do perímetro do hexágono regular, cada lado mede 4 raiz de 3, e aí a gente precisa calcular o apótema dele. E aí você vai utilizar lá os conteúdos que a gente viu no estudo dos polígonos, das áreas dos polígonos regulares. Já para calcular a área da superfície lateral, a gente precisa observar também, ficar muito atento, quantos triângulos que formam essa superfície lateral. Então, se a base tiver 4 lados, a gente vai ter 4 triângulos formando a superfície lateral. Se a base tiver 5 lados, a gente vai ter 5 triângulos formando a superfície lateral. Nesse caso, a base tem 6 lados, então a gente vai ter 6 triângulos formando a superfície lateral, que é o que foi calculado aqui, né? A gente utiliza daí a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Olha para um triângulo só, que é esse aqui. A altura desse triângulo é o apótema da pirâmide. A base desse triângulo que forma a face lateral é a medida do lado da base, que é 4 raiz de 3. Calcula, então, a área de uma face e, nesse caso, multiplica por 6, porque tem 6 faces. E aí depois se soma tudo e vai dar a área total, que nesse caso é 192 raiz de 3 centímetros quadrados.
não caia no vício de trocar a raiz quadrada de 3 ou qualquer outra raiz irracional que apareça pela forma decimal, tá? Vai carregando essa raiz até o final, que geralmente é assim que você vai encontrar na resolução dos exercícios e também dos testes de vestibulares e do Enem. Para fazer o cálculo do volume da pirâmide, tem daí uma fórmula relativamente geral também, né? A gente sempre vai fazer a área da base, vai multiplicar pela altura da pirâmide e vai dividir por 3. Por que dividir por 3? Vou passar um trecho de um vídeo do Telecurso que faz uma experiência que mostra a relação do volume da pirâmide com o volume do prisma. A pirâmide é um dos sólidos geométricos mais famosos construídos pelo homem. Uma das mais famosas é a pirâmide Quéops, construída no ano de 2500 a.C. Esta pirâmide tem 150 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 50 andares. Um fato curioso é que as pirâmides egípcias eram sempre construídas com a base quadrada, como dessa miniatura que a gente está vendo aqui. Por isso, sempre que a gente fala nesse sólido geométrico, que vem em mente são essas pirâmides com a base quadrada. Mas na matemática, esse conceito vai um pouco além. E a base de uma pirâmide pode ser formada por qualquer polígono. Uma pirâmide pode ter uma base triangular, que é formada por um polígono de 3 lados. Pode também ter como base um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Como também pode ter uma base hexagonal, que é uma base de 6 lados. Outra característica das pirâmides, independente de suas bases, é que todas têm faces laterais que são triângulos. Esses triângulos possuem um vértice comum, chamado vértice da pirâmide. E o volume da pirâmide, como é que se calcula mesmo, hein, Joaquim? Volume da pirâmide? Vem aqui que eu te explico. A gente viu em outras teleaulas que o volume do prisma e do cilindro pode ser calculado do mesmo modo, ou seja, multiplicando-se a área da base pela altura. Multiplicando-se a área da base pela altura? É isso mesmo. Agora, para calcular o volume da pirâmide, eu vou te propor uma experiência. Experiência? Que legal, que experiência. Olha só, eu tenho aqui alguns modelos que têm a mesma base e a mesma altura. Tá vendo, ó? Mesma base e mesma altura. E agora? E agora, faz o seguinte. Pega ali um pouco de serragem que a gente tinha guardado para calafetar uns móveis. Aqui. Pra quê? Você vai ver que será necessário despejar 3 vezes o conteúdo da pirâmide no prisma para enchê-lo completamente. Será? Vamos ver. Uma. Ixi, será que vai dar mesmo? 2. 3. Certinho. Ai, não é que o volume do prisma é exatamente 3 vezes o volume da pirâmide? Então, e que conclusão a gente pode tirar disso? Que o volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide, ou que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Então, como a gente pôde observar no vídeo, a gente percebe, né, que o volume de 3 pirâmides corresponde ao volume de um prisma que tem a mesma área da base e a mesma altura. Então, por isso, o volume das pirâmides, sempre a gente vai poder calcular fazendo a área da base, e aí essa área vai depender do formato da base, multiplicando pela altura e dividindo por 3. Então depois, né, faça a leitura completa do roteiro de estudos, lá tem mais exercícios resolvidos. Fique sempre atento, né, de que as fórmulas elas não são únicas para todos os casos de pirâmides. A gente sempre vai ficar atento ao caso do formato da área da base da pirâmide, que vai variar de pirâmide para pirâmide. E lembrar sempre, né, de possível fazer aparecer, sempre que for possível, fazer aparecer triângulos e retângulos para poder utilizar todos os conhecimentos de trigonometria que a gente tem. Eles são realmente uma enorme mão na roda para calcular os apótemas, para calcular as alturas, para calcular as medidas das arestas. Geralmente, né, a maioria dos casos, vão ser os conteúdos de trigonometria que vão ser o caminho de saída para a gente conseguir resolver os problemas de pirâmides. Bons estudos! E até mais. Tchau!